Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que vocês estejam debaixo dessa graça. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 15 de Provérbios, nessas meditações nas manhãs de quarta-feira. Vamos terminar o capítulo 15 falando dos últimos versículos 26 a 33. Que tem como título a sabedoria nas palavras e ações. Esse texto enfatiza a importância do temor a Deus, a sabedoria nas palavras e ações e a busca pela humildade e conhecimento. Ele lembra que os pensamentos dos maus são detestáveis, mas as palavras agradáveis são puras, e que a cobiça causa perturbação, enquanto o temor a Deus é instrução da sabedoria. Vamos ver então essas verdades aqui no texto que vamos desenvolver nessa manhã. O versículo 26 começa dizendo: o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras sem maldade. O Senhor Deus conhece as ações e as intenções de todos os homens. Salomão diz que o Senhor detesta os pensamentos dos maus. Isso significa que ele não é apenas um observador atento das ações humanas, mas conhece todas as mentes e corações. Por isso, não importa o que alguém aparenta ser, seja em seu caráter ou em seus feitos. O Senhor conhece o propósito de cada coração e não aceita bondades aparentes vindas de pensamentos e corações corrompidos. Para ele, esse tipo de intenção maligna conta mais que a ação em si. Porém, ele olha para os seus servos e se agrada de palavras sem maldade. Não é que Deus deixou de olhar o íntimo dos homens e passou a olhar para as suas ações, já que palavras são atos realizados pelas pessoas. Mas ao dizer sem maldade, revela que os olhos do Senhor estão voltados para as intenções do coração. Nesse caso, é possível perceber que a maldade que invalidou as ações dos ímpios não está presente nos que foram purificados pela fé, mais pela obra salvadora de Deus que pela bondade humana. Ainda assim, Deus se agrada daquilo que seus servos fazem e daquilo que os motiva. E quanto a você, o que o motiva? A rebeldia da incredulidade ou a fé em Cristo que transforma todo o que nele crê? O que está no seu coração? O verso 27 diz: o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Salomão fala aqui do homem avarento. Esse termo serve não apenas para descrever alguém que gosta de lucro, mas alguém que gosta tanto que não se importa com os meios que utilizará para obter esse lucro. Normalmente, esse homem é conhecido como alguém que ama o lucro desonesto. Por não ter limites em sua arrogância, ele toma caminhos que geram para eles problemas muito sérios e para a infelicidade dos seus. Ele põe sua família em apuros, seja por ver seu ente querido atrás das grades, ou tomado pela grande tristeza de muitas noites, pensando em como seria a vida se não fossem os caminhos errados da intenção de enriquecer. Por outro lado, o justo, o homem que sabiamente teme a Deus e o serve por meio da fé em Jesus Cristo, tem valores que refreiam a sua cobiça e ganância.
O ensino da palavra de Deus lhes direciona quanto que é desonesto e ilícito. Por isso, diferente do avarento, ele repudia o suborno e qualquer outro meio desonesto ou desonroso de obter lucro. É certo que trabalhando e ganhando o seu sustento por meios honrados e corretos, poucos terão fartura o suficiente para esbanjar e atender todos os seus gostos. Entretanto, diferentemente daquele que encrenca a sua família, o justo viverá. Quando posto à prova, ele viverá. Lembrando que esse texto foi escrito em um contexto no qual a pena de morte era aplicada a muitos crimes, inclusive do desonesto, o que usa de meios desonestos para se prevalecer, diferente dos dias atuais, né, amado? A lição é que o avarento ganha rápido, mas pode perder muito rápido do que ganhou, ao passo que o justo trabalha muito por seu sustento limitado, mas transborda de paz e vive sob a proteção de Deus. Qual dos dois você quer ser? Verso 28 diz: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Palavras para terem boa qualidade devem ser fruto de reflexão antes de serem pronunciadas. Por isso, Salomão começa falando do homem justo. O rei sábio o descreve como alguém que pensa bem antes de responder. Este pensa muito bem antes de responder qualquer questionamento. Ele não se afoba, nem é guiado por sentimentos explosivos e incontroláveis. Muito menos se mostra um tolo precipitado ao dizer a primeira coisa que lhe vem à mente. Quando seus pensamentos lhe chegam, ele os avalia e tenta prever, com base na experiência e no ensino bíblico, quais serão as possíveis reações e consequência de suas palavras. Assim, só diz o que será bom e produtivo. O que não edifica, ainda que queira muito dizer, ele não o diz. Os ímpios agem do modo contrário. Da sua boca, por causa da maldade, da precipitação, da falta de avaliação e da ausência de temor a Deus, apenas jorra o mal. Assim, a falta de freio na língua não produz apenas um homem ignorante ou uma mulher ignorante, mas também perverso. Por isso Jesus disse que o que vem do interior do homem e sai da boca, por isso Jesus disse, que o que vem do interior do homem e sai da boca é o que o contamina. Mateus 15, 18. Portanto, meça bem o que vai dizer. Suas palavras podem fazer você um justo, cheio de sabedoria, ou um perverso, guiado pela mais estúpida tolice. Freia sua boca, freia sua língua. Tome cuidado ao responder, pense bem. Verso 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Salomão disse: o Senhor está longe dos ímpios. Comumente escutamos que Deus ama os pecadores, o que é verdade. O que não é muito dito é que esse amor de Deus é apontado para os pecadores que se arrependem e que buscam perdão por meio da fé em Jesus. Para os outros, diz o profeta Isaías o seguinte, Isaías 59, 1 e 2:
O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aquele falso Deus que se parece com o vovozinho, que não sabe de nada e que sorri a todos, não é o Deus verdadeiro que a Bíblia nos revela. O Deus vivo leva o pecado e a incredulidade muito a sério e rejeita aqueles que o rejeitam. Contudo, seu tratamento é muito diferente com os justos, os justificados pela fé em Jesus Cristo. O Senhor ouve a oração deles, o que significa não apenas que ele as responde, mas principalmente que mantém um relacionamento de pai para filhos com os seus. Assim, para os servos de Deus, não se trata de ter um garçom que lhes atende os pedidos, mas ter um pai que o ama e lhes trata com cuidado. Isso deve ser uma mensagem impactante para quem ainda resiste ao Senhor, levando-o a se curvar diante de Cristo em fé, pedindo perdão de pecados e clamando por salvação. Ouçam o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Captou a ideia? Verso 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. A vida está cheia de motivos para aflições. João 16:33, a parte A diz, B, segunda parte diz: no mundo passais por aflições. Esse é um dos resultados do pecado. Mesmo assim, a graça de Deus atua também no sentido de minimizar essas amarguras. Um dos veículos da paz é o próprio Senhor. Na parte A de João 16:33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Mas ele também nos colocou responsáveis uns pelos outros para dar esse tão necessário suporte. Para isso, gestos e palavras agem como água fresca para os sedentos. Assim, é dito que um olhar animador dá alegria ao coração. Trata de expressão gentil que traz palavras bondosas e notícias positivas. Esse olhar, e não aquele de reprovação, alegra o coração mais ressecado pela dor, solidão, medo e incerteza. Se um gesto ou um olhar bondoso produzem efeitos tão positivos, as palavras fazem ainda mais. Salomão afirma: boas notícias, dita a alguém aflito, agem como se revigorassem ossos enfraquecidos por uma doença. Ossos doentes eram utilizados para representar um grande sofrimento. Mesmo dores de um sofrimento tão intenso, segundo esse provérbio, podem ser medicados com palavras bondosas e com observações encorajadoras. Boas palavras podem vir de você. Verso 31 e 32 diz: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. A repreensão construtiva serve para apontar falhas e soluções. Normalmente esse tipo de correção costuma ser levado para um lado pessoal e frequentemente termina em briga em vez de correção e crescimento. Salomão afirma que quem ouve tais correções
terá lugar permanente entre os sábios. O curioso é justamente para parecer sábios, os homens rejeitam a correção. Mas, na verdade, o sábio avalia as correções que recebe e muda o que for preciso para se tornar melhor. Outro problema para o homem que recusa a disciplina é que ele, além de não melhorar, faz pouco caso de si, faz pouco caso de si mesmo. Ou seja, ele piora a situação. Negar-se a ouvir uma correção não costuma deixar o homem rebelde na mesma situação, mas o piora. Porém, quem ouve a repreensão obtém entendimento, o que não é fácil de fazer. É por isso que quem o faz recebe o título de sábio. O que você quer para você? Ser um falso sábio, vaidoso em seus erros, ou um sábio de verdade, que é humilde para ouvir, praticar e até agradecer pelas correções que recebe? O verso 33 termina dizendo: o temor do Senhor ensina sabedoria, e a humildade antecede a honra. Nem todo temor causa tolice. Há um tipo de temor que produz o efeito contrário, o temor de Deus. O sábio rei de Israel disse que o temor do Senhor ensina a sabedoria. Esse temor age como o corredor que conduz o servo do Senhor a cada sala do conhecimento de Deus. A razão é que tal temor não se restringe a medo, mas também a respeito, reverência, obediência e adoração, o que torna os crentes pessoas que aprendem diariamente a servir o seu Senhor. A segunda parte do versículo fala da humildade, e em vez de se atingir sabedoria, se alcança a honra. Salomão faz aqui uma associação maravilhosa entre o temor do Senhor e a humildade, e entre a sabedoria e a honra. Quer dizer que sem humildade ninguém tem, de fato, temor de Deus. O Senhor não é servido por pessoas arrogantes. Ao mesmo tempo, a sabedoria conduz à honra, seja no tempo presente, seja no futuro escatológico. A honra final não será dos orgulhosos. Diante disso, você ainda quer manter a ilusão de ser melhor que os outros, de ser autossuficiente e de saber tudo sem precisar aprender nada ou se submeter ao Senhor? Se a resposta for sim, essa é uma tremenda tolice. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por o Senhor nos dar esse ensinamento que nos mostra a importância do temor ao Senhor, que também nos mostra a sabedoria que nós precisamos ter nas nossas palavras e ações, e a buscar em nossas vidas a humildade no conhecimento do Senhor. Não acharmos que já sabemos o suficiente do Senhor, mas buscar a cada dia conhecer mais o Senhor para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude a ser uma igreja, um povo que teme ao Senhor e que vive direcionado pela Tua palavra e assim ser sábio em tudo que nós viemos a fazer. É a nossa oração em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amados, um bom restante de semana e vamos nos ver no final de semana para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe.